Glória a Deus, aleluia. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do irmão Milvio. Glória a Deus, que Deus possa estar abençoando a cada pessoa que está ouvindo. Que Deus te abençoe, meu irmão, você, minha irmã, todos que estão ouvindo, todos que estão aqui em São Geraldo do Baixio, que o Senhor Jesus abençoe, entre dentro do seu lar, dentro da sua casa, que a salvação entre dentro da sua casa, meu irmão. Que Deus continue te abençoando muito. Amém? Mas abençoando primeiro com a conversão, que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. O tema do nosso programa está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então esse é o programa Palavra Viva, Deus falando conosco. Que Deus possa falar conosco hoje em nome de Jesus. Senhor Deus, apresente diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo, assistindo, buscando a Tua palavra agora. Salva as almas, liberta, cura e abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A leitura hoje está em João, no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Então o povo todo vinha ter com ele e ele ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então eles queriam tentar o Senhor Jesus, levaram até o lugar onde ele estava uma mulher pega em adultério, no flagrante. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só, levaram a mulher pega num crime, que naquela época adultério era crime, punível com pena de morte e por apedrejamento. Ela deveria ser apedrejada. Levaram ela até o Senhor Jesus e para tentar o Senhor Jesus, para ter de que o acusar. Falaram com ele: essa mulher foi pega em adultério, e na lei de Moisés manda que a gente apedreje ela. Mas o Senhor, o que o Senhor fala? Tu o que dizes? E olha o que Jesus disse. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus inclinou a sua cabeça, olhou para o chão e escrevia com o dedo na terra. Jesus não respondeu, porque ele já sabia da maldade dos escribas e fariseus. Ele olhou para o chão e escrevia na terra. Mas eles insistiram, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então Jesus olhou para todos os acusadores e disse: aqueles que estão sem pecado, atire a primeira pedra. E calou a boca. Olha o que diz a Escritura. E tornando a inclinar-se, ele olhou de novo para o chão e ainda continuou escrevendo na terra. Porém eles, todos os acusadores, todos, porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, a própria consciência deles os acusou, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Então eles saíram um por um, ninguém teve coragem de jogar pedra, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E um por um saiu e a mulher permaneceu ali diante do Senhor Jesus. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aquela mulher naquele momento ali, irmãos, ela errada,
pega em flagrante, não tinha como negar, porque tinha testemunha e muitas e queriam apedrejá-la. E levaram ela até Jesus para ter de que acusar Jesus. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então eu quero dizer agora para todos os ouvintes, para todos os irmãos, que às vezes, irmãos, é muito fácil julgar alguém, jogar pedra em alguém. Mas o Senhor Jesus disse: atire a pedra quem não tem pecado. Então, irmãos, essa palavra aqui pegou os escribas e fariseus e quem estava com eles. Mas serve para a igreja de Deus. Não devemos julgar os irmãos, principalmente os novos convertidos, que estão sendo libertos do cigarro, da bebida, da vida do mundo, da onde ele está saindo de lá, dos vícios, da prostituição, do que ele fazia antes. E agora ele está abandonando, está saindo, está sendo salvo, conheceu o Senhor Jesus, aceitou Jesus, está largando aquelas coisas, mas é um processo que é Jesus quem liberta, não é nós. Então não devemos julgar ninguém. Aqui Jesus diz: quem não tiver pecado, joga pedra. E todos nós temos pecado, todos nós somos falhos, irmãos. Nós não devemos julgar ninguém. Ninguém, a não ser por crime. Pessoa cometeu crime, cometeu. Foi preso, foi em flagrante, tem um processo contra ele? Tem. Beleza, esse cara aí está sendo julgado, porque a lei diz que quem cometer crime vai ser julgado. Mas o processo também ele tem um fim. Aí tem que ver se essa pessoa foi condenada, irmão. Ou se ele foi absolvido, né? Se ele provou a inocência dele, se não teve prova contra ele, se acusaram ele falsamente. Não é isso que a justiça diz? Então, ali eles queriam acusar uma mulher presa em flagrante, num crime que ela tinha cometido. E acusados pela própria consciência, porque o pecado que tinha neles era grande, a consciência pesava. Eles saíram um por um, sem jogar pedra. Mas o que acontece? Quando a pessoa comete muita coisa ruim, muito pecado, muita maldade, muita acusação, ele vai cauterizando a mente. Cauterizar é a mesma coisa de dar calo. Quando você dá calo na mão, você não sente a dor mais. A consciência daqueles que têm maldade de acusar, os filhos do capeta, porque o diabo que é o acusador, a consciência daqueles que têm a maldade de acusar pessoas inocentes, irmãos, está cauterizada, não sente dor. Não sente dor. Esse é o problema. Então, irmãos, essa parte de acusar, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, quando aqueles escribas e fariseus chegaram com aquela mulher para acusar diante do Senhor Jesus, eles estavam a serviço de quem, irmãos? Quem era o acusador que ia acusar diante de Deus e diante de Jesus os servos de Deus? Quem era? Satanás. Então, eles estavam a serviço do diabo. Então, todas as vezes que existem calúnias, difamações, falsas denúncias de crime, as pessoas que estão fazendo isso estão trabalhando para o diabo, irmãos. Aqueles escribas e fariseus contemplaram aquela mulher num flagrante adultério. Mas pela própria consciência eles foram acusados e se retiraram dali. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz que o diabo que acusa, o acusador dos irmãos, porque quando uma pessoa se converte, é normal o inferno se levantar contra ele. E o diabo vai colocar todos os filhos dele a serviço para combater o novo convertido, ou o crente que está ali, o pregador da palavra de Deus, ungido. Entendeu, irmãos? Então é isso que acontece nos dias de hoje. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Porque quanto mais a gente buscar a palavra de Deus
e pregar a palavra de Deus, maior será a perseguição, está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. Todo homem de Deus que prega a palavra de Deus, ele é perseguido. Entendeu? Então está escrito na Bíblia. Mas Deus, ele é Deus zeloso, é Deus que protege, é Deus quem cuida de cada um de nós. Vamos continuar a leitura. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, preste bem atenção. Os escribas e os fariseus chegaram diante de Jesus com a mulher adúltera, pega em flagrante de adultério, para acusá-la, para que ela fosse apedrejada e eles tivessem de que acusar o Senhor Jesus. Nós vimos em Apocalipse que o acusador que acusava os servos de Deus, porque eu estou falando de servo de Deus, não estou falando de ímpio, não. Acusar ímpio, um para lá, o outro para lá, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Mas os acusadores dos servos de Deus, é desse que eu estou falando. Então, o Satanás, que é o acusador principal, vai chegar um dia que ele vai ser proibido de entrar na presença de Deus. Está lá em Apocalipse. Né? Que de dia e de noite acusava os santos diante do Senhor. E os escribas e fariseus estavam ali com aquela mulher para acusar, para poder apedrejá-la e ver o que o Senhor Jesus falava, para ter o que dizer contra ele. Porém, aqui nós temos uma outra situação, em Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, ele assentou-se à mesa. Então Jesus entrou na casa do fariseu. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então aquela mulher pecadora levou alabastro e unguento e foi lá na casa do fariseu. E estando por trás, aos pés do Senhor Jesus, chorando, começou a rogar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. Então ela começou a regar os pés de Jesus com lágrimas. A consciência dela pesava tanto pelas coisas que ela havia feito, que ela chorava e enxugava os pés de Jesus com lágrimas. E ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo. E beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, então o fariseu viu. Falava consigo dizendo, então ele pensou dentro da mente dele, mas não falou, mas Jesus sabia. Se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Olha o juiz aqui de novo, o acusador de novo aqui. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, ou seja, os pecados da mulher foram perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E o Senhor Jesus perdoou aquela mulher. Aquela mulher chegou com a consciência muito pesada, aquela mulher chegou muito arrependida, chegou com remorso, com peso na consciência, chegou se julgando a pior pessoa do mundo. Mas Jesus ali disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E ela chorava tanto que molhava a ponto de lavar os pés de Jesus. E o escriba julgou ela. Se soubesse, se fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus deu essa resposta. E disse à mulher, perdoados estão os teus pecados.
E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. O grande problema hoje, irmãos, que a gente enfrenta nos dias atuais, é que as pessoas pecam muito, estão expostas, todo mundo sabe dos pecados das pessoas que estão pecando, que são bizarros, que são coisas horrendas e vergonhosas até de pronunciar. E essas pessoas, ao invés de buscar o arrependimento e uma vida honrada, preferem acusar. Mas aqui o Senhor Jesus, quando os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher pega em flagrante adultério, disse a ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, saiu um por um. Mas Deus só trabalha na consciência e na mente das pessoas que dão lugar para Ele. Tem pessoas que amam servir o diabo, faz pacto com o diabo, frequenta centro de macumba, candomblé, umbanda, já sabe que é do capeta, mas frequenta. Então são pessoas que já são mesmo entregues a uma vida pregressa, uma vida ruim, uma vida cheia de maldições, mas preferem permanecer nessa vida e, quando vem alguém melhorando, tentam prejudicar. Por quê? Porque estão a serviço daqueles que são os ídolos, os deuses dentro daquele local. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? A função da igreja de Deus, irmão, da igreja, do servo de Deus, não é acusar. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. A mulher que o escriba acusou na casa dele lá, que estava chorando nos pés de Jesus, o Senhor Jesus perdoou ela. Essa mulher pega em flagrante adultério e conduzida até Jesus ali pelos escribas e fariseus, o Senhor Jesus perdoou ela. O ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor Jesus, quando ele se arrependeu, o Senhor Jesus perdoou ele. Então a nossa função como igreja é ganhar almas para o Senhor Jesus, trazer almas ao arrependimento. As pessoas têm que se arrepender. João Batista pregava o arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, nós temos que trazer as pessoas, nós não devemos chegar perto de pessoas com o intuito de julgar ninguém. Nem aqueles que nos julgaram, nós não devemos julgar. Se nós pudermos ganhar essas almas para o Senhor Jesus, vão ganhar. Se não puder, irmão, vão entregar na mão de Deus. E Deus trata. A Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que fizer um desses pequeninos pecar. Melhor seria que lhe pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse de cima de uma ponte. Estão sendo entregues na mão de Deus todos os perseguidores do servo de Deus. Ou se converte e vira um servo de Deus também, vão ganhar alma. Ou Deus vai moer, vai pocar. Deus não tem dó. Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E a nossa função como igreja de Deus é ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, irmão São Geraldo Baixia, eu quero pedir a todos que orem comigo, porque o diabo tem se levantado nos últimos dias contra a palavra de Deus. Todos aqueles que são filhos do diabo têm se levantado contra a palavra e contra a pregação. Isso é sabido de todos. Então, que Deus abençoe a cada um. Hoje a pregação vai terminar só até aqui, eu não posso permanecer mais, mas que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão ouvindo. Irmãos, que Deus possa entrar na sua casa, na sua vida, no seu lar e te salvar e te blindar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Senhor Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa palavra nessa noite, agora. E que todos venham se converter ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abençoe a cada pessoa, Deus. Cada pessoa que está ouvindo.